Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, aquele belíssimo podcast que eu ligo aqui, eu começo a falar sobre algumas coisas que acontecem na minha vida e aí a gente acaba mudando de assunto e quando a gente vai ver a gente está falando sobre meias sujas. Começando mais uma semana neste belíssimo podcast, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. Eu não vou perguntar qual que vocês querem primeiro, eu vou falar primeiro a ruim e depois a boa, porque aí a gente começa esse podcast com uma notícia boa. A notícia ruim é que o show que ia acontecer em Florianópolis caiu. O show não vai ocorrer mais, que era para ser dia 1º de julho e 2 de julho. Os dois shows caíram porque eles voltaram a fechar a cidade de Florianópolis, porque o pessoal saiu masturbando mendigos sem parar, e aí o pessoal falou, gente, pega leve também. E aí os caras fecharam a cidade por mais um tempo. E aí agora vai voltar, vai ficar 14 dias em quarentena de novo e depois eles voltam a abrir. Essa é a ideia, se tudo der certo. Então, se tudo der certo, os shows de Florianópolis que eu ia fazer vão ocorrer no dia 9 e 10. Não, 8 e 9 de julho. Então, vai adiar uma semana os shows que eu ia fazer. Mas pelo menos vai rolar o show. Eu acho que vai rolar. Se não rolar essa semana, vai rolar na outra. E se não rolar na outra, vai rolar em alguma próxima semana. Então, essa é a notícia ruim, a notícia boa. E eu acho que é isso. Acho que a gente pode começar esse podcast. Já vamos começar esse podcast de uma vez, então. E aí depois eu tenho mais algumas coisas para falar, porque hoje é um episódio que eu considero especial. Então, começa esse episódio e valendo! Mais uma semana começando aqui nessa coisa, eu queria só falar algumas coisas que aconteceram, eu só queria falar que o feitiço ele virou contra o feiticeiro, porque teve algum episódio que eu falei no podcast, eu não lembro qual episódio que foi que eu falei, acho que foi no episódio 27, não sei, foi algum dos episódios que eu falei sobre máscaras, o lado bom das máscaras, que o lado bom das máscaras, eu falei que a gente pode agora, se acontece alguma coisa na rua, e tu quer rir, com a máscara tu consegue rir. E eis que estava eu tô me exercitando, agora eu tento me exercitar nos dias... Eu me exercito todos os dias, mas eu tô correndo na rua um dia sim, um dia não. Aí nos outros dias eu faço polichinelo no meu quarto e é uma tristeza. E aí eu tava correndo na rua... Me dá uma vergonha falar isso. Eu tava animadão correndo, eu tava subindo um morro. E eu tava rápido subindo esse morro. Só que sabe quando tu passa na garagem e na calçada, a garagem ela dá uma baixadinha e ela sobe depois de novo. E aí eu tava correndo, escutando o podcast, olhando pra cima e tentando subir o morro rápido. Só que eu não vi o degrau da garagem. E eu não sei como é que eu posso dizer isso, mas digamos que eu... não sei como é que eu posso falar, eu dei um peixinho no concreto, basicamente foi isso, eu pulei, eu tropecei nesse degrau e eu voei, cara, sabe quando tu consegue sentir que tu tá no ar? Tu fala assim, tu consegue ver que tu tá muito tempo caindo quando tu se percebe assim, eu estou no ar, porque tem vezes que tu só cai rápido, mas não, essa vez eu tava assim, eu estou voando, e aí eu me arrebentei no chão. Cara, eu me arrebentei de uma maneira. Tá uma bola aqui assim no lado da minha coxa aqui. Que parece que eu comi um hambúrguer e ele não digeriu. Ele só veio direto pra cá. Eu tô com um hambúrguer embaixo da minha coxa. E aí eu tentei, sabe quando tenta se levantar rápido? Só que eu me levantei rápido. E quando eu olhei, eu tava na frente de um prédio. Quando eu olhei pro lado, tinha um pai brincando com uma criança. E o pai tava de máscara. E nesse momento eu consegui ver só pelo olho do pai. Só pelo olho do pai eu vi que ele tava rindo. Porque ninguém fica preocupado assim, ó. Com a cara, com os olhos fechados. E ele tava tipo... Sempre quando tu tá assustado, tu abre os olhos. Tu fica tipo, caralho, aconteceu alguma coisa? Mas não, ele tava com os olhos fechados de quem tava rindo muito. E aí mesmo rindo ele falou assim... Eu escutei aquele... Sabe aquele barulho que tu faz com o nariz?
eu escutei esse barulho, e aí eu olhei pro lado e ele falou assim, tá tudo bem? Aí eu falei, não, tô só dando uma descansada aqui. E aí eu me levantei, eu nem olhei pra trás, eu só continuei correndo como se fosse uma coisa normal do meu treino, como se meu treino a cada 2 quarteirões eu tivesse que dar um peixinho no concreto. Então o feitiço virou contra o feiticeiro porque esse cara ele tava de máscara e ele conseguiu rir da minha cara. Mas eu tô bem, eu continuo conseguindo caminhar. Eu tô tentando sair bastante agora, eu saio um dia sim, um dia não, e eu tô passeando com o meu cachorro, com a Pretinha, eu passeio com ela 2 vezes por semana. 2 vezes por semana não, passeando bastante, duas. Não, 2 vezes por dia, eu saio pela manhã e aí eu saio pela tarde, e aí ela dorme o resto do dia. E todo dia quando eu saio à noite, eu encontro basicamente as mesmas pessoas passeando com os cachorros. Quase todo mundo sai no mesmo horário a passear com os cachorros. Ninguém combina isso. A gente não tem um grupo passeadores de cães. Não, a gente só sai de casa e aí acaba sendo no mesmo horário. E aí eu sempre saio pra passear e tem um casal num prédio aqui de uns 3 quarteirões pra baixo, que é um casal de uma mulher bem magrinha e um cara bem grande. O cara é grande e gordo, ele é bem, bem grande. E esse casal, eles têm 2 pugs. O pug que a mulher passeia, ele é um pug, dá pra ver que é um pug novo. Ele é muito agitado, então ele gosta de passear muito. Só que o pug do cara gordo é aqueles pug muito velho. É aqueles pug que ele tem algum problema na pata, então ele tem que andar com aquele carrinho. Sabe aqueles carrinhos que eles colocam no cachorro atrás dele, que parece que o cachorro tá de skate? E, cara, é o casal que mais combina tudo, porque tu consegue ver que aquele cachorro no carrinho, ele combina com o cara gordo, porque os dois não querem sair. Se tu olhar para as expressões faciais do pug do cara e a dele, é a mesma expressão. Porque o pug, ele tá em cima daquele skatinho, e ele tá com uma raiva de estar ali, porque ele tá assim, cara, por que a gente tá aqui? E aí ele fica andando com 2 patinhas e o skatinho vai atrás. E o cara, eu tenho certeza que o dono, o cara mais gordo, ele deve ficar pensando, por que eu não tenho um skatinho desses pra mim também? Porque ele não tá afim de sair. E a mulher e o outro pug na frente, correndo, pulando e dando estrelinha. Mas eu acho legal esse casal, é um casal que ele combina, ele combina bastante. Hoje é um episódio muito especial, porque esse episódio aqui ele tá indo no ar no dia... Hoje eu tô gravando ele no dia 30. Hoje é dia 30 de junho e eu estou gravando esse episódio aqui porque hoje, há 5 anos atrás, ou seja, não é hoje, mas dia 30 de junho de 2015, eu me mudei para São Paulo. Então hoje completa 5 anos que eu moro em São Paulo. E eu decidi fazer um episódio especial sobre isso, porque eu já fiz um episódio especial sobre ter completado 5 anos de comédia. Então, se tu não escutou o episódio de 5 anos de comédia, escuta aquele episódio, porque ele é uma continuação para esse episódio aqui, porque eu só comecei a fazer comédia e eu só tô aqui em São Paulo. Quer dizer, eu só tô aqui em São Paulo porque eu comecei a fazer comédia. Então, escuta aquele episódio para tu saber o que aconteceu antes de eu vir para cá. E aí a gente vai começar a falar aqui agora. Eu nunca acredito quando eu acho que eu tô 5 anos aqui em São Paulo ainda, porque, cara, na boa, nunca parece que passou tanto tempo. Primeiro que não passou tanto tempo de que eu faço stand-up e nunca parece tanto tempo de que eu tô aqui em São Paulo. Porque realmente passou muito rápido, assim. Eu lembro quando eu falava pra todo mundo, não, eu tenho 1 ano de comédia, eu tenho 1 ano de comédia. E hoje eu tô 5 anos fazendo comédia e 5 anos morando em São Paulo. Eu falei no outro episódio que eu tive uma produtora, e nessa produtora ela deu errado, e aí foi nessa hora que deu errado que a gente parou de fazer as coisas da produtora, e aí a gente cada um foi pegar o seu trabalho, e nesse momento eu decidi fazer stand-up, e aí eu fiz stand-up, eu fiz em Caxias do Sul, e depois que eu fiz em Caxias do Sul, eu fiz mais uma apresentação lá em
no Rio Grande do Sul, e aí eu decidi me mudar para São Paulo. Na verdade, eu não decidi me mudar para São Paulo quando eu fiz a segunda apresentação, porque eu tinha feito uma entrevista na Rádio Atlântida. Eu não sei se eu falei isso no outro episódio, mas eu vou falar aqui agora. Eu fiz uma entrevista acho que eu falei isso. Eu fiz uma entrevista na Rádio Atlântida para trabalhar como edição de vídeo lá, com a galera do Pretinho Básico, que é a maior rádio do Rio Grande do Sul, um dos maiores programas de rádio lá do Rio Grande do Sul. E aí eu fiz uma entrevista com o Marcos Piangers, que é aquele cara que tem os livros do Papai é Pop, coisa assim, que ele vai no programa da Márcia direto. E aí o Piangers, ele me recusou na vaga. Eu também teria me recusado. Eu menti várias coisas pra ele. Não, eu faço tudo. Edição de vídeo, 3D, tudo. E aí eu não consegui o emprego. Eu acho que ele percebeu que eu tava mentindo. E aí eu comentei pra ele, durante a entrevista, que eu tinha feito uma apresentação de stand-up. Aí ele me falou que ele gostava de stand-up, de assistir, mas não gostava de fazer e tal. E aí ele me recusou. Talvez ele não gostava tanto assim de stand-up. E logo depois que ele falou que eu não tinha passado na entrevista, na verdade não foi ele que passou, o pessoal da RBS, que é a Globo, afiliada da Globo, lá do Rio Grande do Sul, me mandaram um e-mail falando que eu não tinha passado nessa entrevista. E logo depois que a mulher me mandou esse e-mail, eu tinha um dinheiro guardado dos jogos online que eu jogava. Eu tinha, deixa eu pensar, acho que 8 mil reais guardado, 8 mil reais de jogos online. Tudo isso aí eu ganhei jogando online. E de vender coisas no jogo e tal. E aí eu cheguei pra minha mãe na hora da janta, depois que a mulher me falou. E eu falei pra minha mãe, eu só falei pra ela assim, eu acho que eu vou morar em São Paulo. Ela falou, como assim? Eu falei, acho que eu vou tentar ir pra São Paulo, ficar um tempo lá. Ela falou, não, mas tu não tem dinheiro, tu não tem nada, tu nunca saiu pra viajar sozinho e tu tá indo morar lá. Eu falei, não, acho que eu vou tentar morar lá. E aí depois que eu falei umas 3 vezes pra minha mãe, ela começou a tipo assim, acho que tu podia ir mesmo, tu podia... Nunca ela tava me expulsando, ela tava só tipo... Ela falou, por que tu não tenta mesmo? Por que tu não vai pra São Paulo, tenta a sorte lá? E aí nessa mesma noite que eu falei pra ela que eu ia morar em São Paulo, eu comprei uma passagem de ida pra São Paulo. E aí eu comprei uma passagem de ida e falei, cara, agora eu vou ter que ir pra São Paulo. Eu comprei a passagem de ida, deixa eu pensar, eu acho que devia ser por abril, mais ou menos, quando eu comprei a passagem, e a minha viagem ia ser no dia 30 de junho de 2015. Então eu tinha, 2 meses para eu conseguir entender o que acontecia aqui em São Paulo, como é que funcionava a cidade, onde que eu ia morar aqui em São Paulo, porque eu não conhecia nenhum comediante daqui, eu nunca tinha falado com nenhum comediante daqui, eu seguia os caras no Twitter e era amigo dos caras no Orkut. Então eu não tinha nenhum contato, não conhecia absolutamente ninguém aqui em São Paulo. E aí eu comprei a passagem nesses 2 meses, eu comecei a tentar procurar, eu entrava em grupos de apartamento e mandava mensagem pra galera, grupo de hostel, e a minha cabeça era o seguinte, eu falava assim, cara, se eu vou pra São Paulo, se der errado, eu volto. Eu vou lá, faço shows, gasto meus 8 mil reais que eu tinha, faço como se fosse uma faculdade, como se fosse só um estudo. Eu tô indo lá, eu aprendo, depois eu volto e continuo fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Porque na época que eu me mudei, no Rio Grande do Sul tinham 2 noites mensal no estado inteiro. Então era muito difícil de tu fazer com frequência. Hoje a cena da comédia do Rio Grande do Sul tá muito forte. O pessoal cresceu muito a cena do Rio Grande do Sul. Tem vários comedy club lá e tal. E a galera, muito comediante local. Então agora eu não iria agora. Se eu tivesse morando no Rio Grande do Sul hoje, eu não me mudaria para São Paulo, porque tem uma cena muito boa lá e tu consegue fazer shows com mais frequência. Mas naquela época tinha 2 shows no estado inteiro e vários comediantes, então era muito difícil de tu conseguir frequência nos shows. E não adianta o cara fazer um show por mês, tu não vai fazer nada. É tipo tu ser médico e tu fazer uma cirurgia por mês. Eu não sei se é bastante isso. Eu não sei como é. Então esquece essa comparação que eu fiz. Mas ninguém consegue pegar ritmo fazendo um show por mês, entendeu? É tipo tu tecer um blusão por mês. Eu não sei quanto tempo demora pra ficar pronto um blusão também. Enfim, esquece todas as analogias que eu fiz. É como se tu
É como se tu... Ai, ai. Eu tô tentando achar uma analogia nova agora. Fazer um show por mês, cara, é tipo tu... Eu não sei, esquece. Fazer um show por mês é tipo tu fazer um show por mês. Tu não consegue pegar ritmo pra fazer o negócio, né? Então eu comecei a procurar coisa pra morar em São Paulo. E aí começou a chegar perto da época da viagem. Quando chegou perto da época, eu não tinha achado nenhum lugar pra morar ainda. Porque eu não tinha noção de São Paulo. Eu não tinha noção do tamanho de São Paulo. Então eu via na internet as fotos dos apartamentos, dos lugares pra morar. Eu pensava, ok, dá pra morar aqui. Aí quando eu olhava no Google Maps pra ver, tu consegue ver que o lugar é preocupante quando no Google Maps tu consegue ver mais pomba e mendigo do que pessoas caminhando na rua. Então eu pensei, cara, eu acho que não dá pra morar nesse lugar. E aí eu fiquei procurando e não achava. Aí eu pensei o quê? Eu vou pra São Paulo, eu vou pegar 2 dias num hotel, e nesses 2 dias eu vou ter que achar algum lugar pra morar. Aí foi passando o tempo, e eu não achei nada. Eu comecei a arrumar minhas coisas, comecei a arrumar minhas malas. Eu lembro que minha mãe me ajudou a arrumar minhas malas. Eu trouxe muita coisa pra São Paulo. Tipo, como eu não sabia onde é que eu ia morar, eu não sabia se eu ia morar num hostel, eu não sabia se eu ia morar na casa de alguém, num apartamento sozinho, eu trouxe tipo tudo. Eu trouxe colher, faca, garfo, prato, copo. Eu trouxe absolutamente tudo. Coberta, filtro de café, sei lá, cafeteira. Eu trouxe absolutamente tudo para São Paulo. Para vocês terem uma ideia, eu paguei R$900 de excesso de bagagem. R$900. Na verdade, minha mãe pagou. Minha mãe, ela pagou, eu lembro até hoje disso aí. Que ela ficou bem assustada na época. Porque minha mãe não ganhava bem para conseguir me manter aqui em São Paulo. Então eu tinha meu dinheiro, ela me ajudava também, mas se eu não conseguisse ganhar dinheiro aqui em São Paulo, eu teria que voltar para o Rio Grande do Sul. Aí beleza, eu fui para São Paulo, chegou no dia 30, fui para São Paulo, R$900 de excesso de bagagem, eu cheguei no aeroporto de Congonhas, eu peguei um táxi. E aí o táxi ele me levou para um hotel que eu fiquei. Eu lembro até hoje, eu fiquei no hotel na rua 13 de maio. Que tem aqui 13 de março. Nunca lembro a data certa da rua. É 13 de maio, acho que é. E aí eu fiquei no hotel lá 2 dias. Quando eu cheguei no hotel, eu comecei a abrir meu computador. Eu comecei a adicionar todos os comediantes que eu conheci, que eu já tinha visto na TV. Todos os comediantes que eu via, eu adicionava os caras. E aí eu tinha um grupo que tinha uma mulher que ela... Até eu nunca agradeci ela, a Bela. Uma moça que ela tinha um grupo no Facebook que ela colocava todos os flyers de shows que aconteciam em São Paulo. Então eu saía adicionando todos os comediantes e mandando mensagem para todos eles falando assim, cara, eu sou iniciante na comédia e eu vim aqui para São Paulo para ser comediante. E eu mandei mensagem pra todos eles. A mesma mensagem pra todos eles. E, cara, a maioria dos comediantes que me respondeu, eles me responderam assim, tu tá maluco, cara? Tu é louco? Porque eles não tinham... Eu tinha uma noção muito grande da carreira da comédia, porque eu acompanhava muito as coisas que aconteciam lá fora. Então eu tinha noção que eu não ia chegar aqui ganhando dinheiro pra sobreviver de comédia. Mas por outro lado, eles achavam que eu era louco eles achavam que eu não sabia disso. Então todo mundo, cara, tu é louco, vim pra cá, tu não vai ganhar dinheiro. Eu falava, não, cara, relaxa, eu sei o que eu tô fazendo. Eu só vim pra cá e eu só quero fazer show, é só isso que eu quero fazer. E eu tava 2 dias no hotel, sem nada pra fazer, né? Tentando achar lugar pra morar. Eu tinha que achar um lugar pra morar e ao mesmo tempo conhecer as pessoas. Aí eu comecei a procurar alguns hostels pra morar. E eu lembro até hoje, cara, eu fui uma das pessoas mais burras do mundo, porque eu nunca tinha usado, acho que o Google Maps na minha vida. E aí eu não tinha noção de espaço aqui de São Paulo. E eu lembro que eu tava num lugar que era perto da Avenida Paulista, o hotel, e aí eu encontrei esse hostel perto da Avenida Paulista, mas eu não sabia que ali era perto da Avenida Paulista. Aí eu achei aquele lugar e falei, cara, esse lugar aqui é ótimo.
Aí eu esqueci minha carteira no hotel. Aí eu falei pro cara assim, olha só, eu vou lá no hotel buscar minha carteira, eu volto aqui pra acertar contigo, então. Aí eu vou ficar nesse lugar. Era um hostel, tipo, com quartos separados, mas o banheiro coletivo. Aí eu falei pro cara, então eu venho pra cá, eu fico aqui um tempo e tal. Acho que era R$ 800, se eu não me engano. Quando eu fui pro hotel pra buscar a carteira, eu recebi uma mensagem num grupo do Facebook que eu tava. E aí um cara falou assim, cara, eu vi que tu tá procurando hostel pra ficar, eu tenho um hostel bem perto do metrô. Na minha cabeça, o cara falou perto do metrô, o metrô deve ser perto de tudo. Aí eu pensei, o outro cara não falou que era perto do metrô, o que eu ia fechar. Aí eu falei pro cara, beleza, então eu vou pra esse. Aí eu fui por esse hostel do cara. Só que esse hostel do cara era na zona leste de São Paulo, na Vila Prudente, que é longe pra caralho da Avenida Paulista. Ou seja, eu deixei de pegar um lugar na Avenida Paulista, 2 quarteirão da Avenida Paulista, pra ir pra zona leste pra ficar. E era mais caro o outro hostel, mas o cara me falava que era perto do metrô, então na minha cabeça era ótimo. Aí eu fui ficar num hostel na Vila Prudente, era tipo R$ 1.000 por mês, era quartos separados, mas era banheiro coletivo também. Eu tinha que tomar banho no banheiro sujo lá e tinha que fazer as comidas lá. Era bem estranho. Aí beleza, fui pra esse hostel, eu falei, ok, já tenho um lugar pra morar, agora é hora de eu conseguir shows pra fazer. Eu lembro que eu fui pra esse hostel, acho que era tipo domingo, mais ou menos. Se eu não me engano era domingo, mais ou menos, ou sábado, sei lá. E aí eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo, todos os comediantes. Cara, eu posso fazer show, quero fazer show, quero fazer show. E aí eu comecei a conhecer a galera. Eu conheci muita gente, como eu cheguei assim, mandei mensagem pra todo mundo, eu acabei conhecendo muitas pessoas, trocando ideia com o pessoal e tal. Então eu acabei fazendo amizade com várias pessoas. E aí, consequentemente, eu consegui fazer muito show quando eu cheguei. Então eu tava, tipo, todas as noites eu tava em algum show. Todas as noites eu tava em algum show. E a carreira que eu tenho agora é exatamente igual a que eu tinha. Porque hoje em dia, todas as noites eu também tô em algum show. A diferença é que hoje eu consigo fazer todos os shows. Antigamente eu não conseguia fazer todos os shows. Antigamente eu tava nos shows, mas eu não necessariamente eu podia fazer. Porque era novo aqui em São Paulo, tava começando, era bem ruim também. Mas a galera gostava bastante de mim, então eu comecei a fazer bastante show. Eu lembro que eu fazia uns shows nos lugares muito estranhos, assim, cara. Eu fazia shows em lugares... Fazia show, tipo, que o palco era o degrau do bar. A gente ia mais pra... Fazia show só pra comediante. E é muito ruim o começo da comédia. O começo da carreira do comediante é uma coisa horrível, cara. E essa é uma coisa que as pessoas não têm uma ideia de como que é triste o começo da carreira. Todo mundo acha que vai começar a fazer já fazendo show em teatro e tal, mas não, cara, tu vai fazer show só em lugar horrível. E aí tu vai fazer o show pra tu ganhar um sanduíche de presunto e queijo. Ou uma cumbuca de sopa. Tinha um show que eu ia todo domingo só pra ganhar uma cumbuca de sopa. Que era boa a cumbuca de sopa dos caras. Mas os shows eram horríveis que a gente fazia, mas pelo menos eu tava fazendo show. E aí eu comecei a conhecer toda a galera e o pessoal começou a me conhecer e tal. Só que eu não era bom naquela época, eu tava começando a fazer assim, mas eu era uma pessoa legal com todo mundo. Hoje eu sou mais chato com as pessoas. E eu lembro uma vez que eu fui fazer um dos shows, logo no começo, eu tinha uma piada que eu usava pra fechar o show. Que era uma piada que eu falava que a minha empregada ela me viu batendo punheta, era alguma coisa assim. E eu sempre fechava a piada com esse show. Eu sempre fechava o show com essa piada. E aí eu lembro que eu fui fazer um show no Mafia Comedy na época. Que era o Rafael Facina, o Jansen Serra, o Rafael Molina e o Gustavo Boleiro. E eu lembro que eu fiz essa piada e o Gustavo Boleiro ele me falou que essa piada era uma piada tipo de internet, que já tinha visto na internet essa piada como meme e tal. E eu já sabia as regras do stand-up, então eu sabia que não podia fazer piada na internet, essas coisas assim, mas eu não sabia que era na internet, que já era conhecida a piada. E era a piada que eu usava pra fechar os meus 5 minutos de show. Cara, quando ele falou isso, eu lembro até hoje. Eu tava aqui em São Paulo, eu devia fazer 10 dias mais ou menos. Eu tinha feito, sei lá, uns 4, 5 shows. E aí ele me falou que essa piada já existia. Eu lembro até hoje que eu cheguei no hostel, eu deitei na cama e eu pensei, a minha carreira acabou.
porque era a piada que eu usava pra fechar meu show. E aí começou a passar um monte de coisa na minha cabeça de tipo assim, cara, eu vim pra São Paulo pra ser comediante. E a piada que eu tenho pra fechar o show alguém já fez. Eu nunca mais vou conseguir escrever uma piada decente pra fechar o show. A minha carreira acabou em 10 dias em São Paulo. E aí eu fiquei triste, cara. Eu lembro que eu fiquei umas 3 noites em casa tentando escrever uma piada melhor pra fechar o show no lugar daquela. E eu não conseguia escrever, porque eu não sabia escrever, eu não sabia fazer stand-up, não sabia fazer nada. E aí eu não conseguia escrever o negócio, e aí eu fiquei bem triste, assim. Então, depois desses 10 dias, eu ia pros shows, eu fazia menos tempo de show, ou eu não conseguia... Ou eu fazia piada mesmo assim, mesmo eu sabendo... Porque eu sabia que eu tinha escrito ela, mas ao mesmo tempo era uma piada comum, que alguém já tinha escrito, então tu não pode fazer. Mas até eu achar uma piada melhor, eu continuei fazendo ela. Eu falei, cara, eu não posso acabar minha carreira por aqui. E aí eu lembro que eu comecei a fazer bastante show, assim, e aí eu comecei a primeira pessoa que me deu carona, quando eu morava na Vila Prudente, porque eu morava longe, né, dos shows. Então todo dia eu chegava em casa, bem tarde, eu tinha que pegar metrô, eu pegava o último metrô da noite, aí tinha que pegar um táxi ainda do metrô até a casa, porque era perigoso voltar à noite. E a primeira pessoa que me deu carona pra casa foi o Igor Guimarães. Porque eu fazia bastante show e o Igor tava em vários shows. E o Igor me ajudou bastante no começo da carreira, porque além dele me dar carona, ele me levava muito pros shows, assim. E por conta eu sempre perguntava pra ele, tu tem algum show essa semana? E ele falava, eu tenho tal show, quer ir junto? Eu falava, cara, vamos, eu vou em todos os shows. Aí eu ia em todos os shows. E eu lembro que ele também me apresentou muita gente, porque depois do show todo mundo ia pra padaria, a gente sempre ia na mesma padaria, e esse que era um dos problemas pra mim, porque eu comecei a ir na padaria, só que, cara, as padarias 24 horas aqui de São Paulo, tu vai lá, tu gasta R$50 fácil. E aí eu tava com meu dinheiro contado, eu tinha meus R$8.000, mas a minha cabeça era ficar bastante tempo em São Paulo. Só que quando eu ia fazer, só que eu tinha que fazer esse network, então eu ia lá nas padarias, eu tomava água, eu ficava, tipo, tentando conversar com a galera, eu queria me entrosar com o pessoal, eu queria conhecer o pessoal. O maior problema da galera que tá começando hoje em dia é que eles querem fazer esse network, só que de uma maneira muito chata, assim, porque os caras não sabem conversar, então eles querem ser puxa-saco, eles querem ser fã da pessoa. E eu sempre falo que isso aí é o pior erro do comediante que tá começando. Mas eu tava tentando conhecer todo mundo, eu tava virando amigos de todo mundo, eu tinha na padaria, a gente se divertia, a gente coisava. E aí eu lembro que nessa época que eu cheguei, em julho mais ou menos, ia começar o Risadaria. E no Risadaria vem comediante do Brasil inteiro pra cá. Então eu comecei a conhecer muito comediante que tava vindo pra cá, conheci vários comediantes. E teve um dos shows que eu fui, que foi no Season 1, que eu lembro até hoje, que era um show em inglês do Umbilical Brothers, que são os caras que eles fazem um show bem louco, são dois caras... Acho que eles são australianos, se eu não me engano. E eles iam fazer um show de stand-up em inglês. E quem ia fazer o show era os dois. Aí, se eu não me engano, tinha mais gente que ia fazer. Acho que era o Neil Agra, na época. O Ben Ludmer e o Cassiano Batalha. Não lembro se tinha mais alguém. E aí eu lembro que nesse show eu fui conhecer o pessoal, porque o Índio Ben, que era do Rio Grande do Sul, ele tava em São Paulo. Então o Índio ele me apresentou o pessoal, porque eu conhecia o Índio, que eu tinha feito um dos open mics que eu tinha feito com o Índio. E aí o Índio começou a me apresentar o pessoal, eu conheci o Cassiano. Quando eu conheci o Cassiano, eu falei pra ele, pô, cara, eu vim pra cá pra ser comediante e tal, eu tô morando num hostel na Vila Prudente. Ele falou, cara, por que tu não quer morar num apartamento lá que eu moro? Eu falei, quanto que é? Ele falou, cara, é R$1.000. Aí eu pensei, porra, eu tô pagando R$1.000 lá pra morar num banheiro dividido, eu moro com o Cassiano, então. Aí eu falei pra ele, não, beleza, então, como é que eu faço pra me mudar? E foi, tipo, muito rápido que eu fechei pra morar com o Cassiano. Aí o Cassiano, ele morava colado na Paulista, justamente na Avenida Paulista, que era bem perto do outro hostel que eu ia morar. Aí eu fui morar com o Cassiano, e o Cassiano fazia show pra caralho na época, eu conhecia muitos comediantes e tal, então isso me ajudou a conhecer muito mais gente. Eu comecei a conhecer todos os comediantes. E aí eu fui conhecendo todos os comediantes, comecei a fazer show pra caralho. Eu não vou contar toda a minha carreira aqui, cara. Porque é as típicas perguntas que o pessoal
pergunta em podcast de comédia. Como é que tu começou? Eu não quero contar toda a minha carreira, mas eu quero contar que... Eu vou resumir um pouco. Eu fui fazendo os shows e tal, fui começando a conhecer o pessoal. Só que com o tempo meu dinheiro foi acabando, lógico. Eu tinha o dinheiro contado, eu tinha que pagar R$1.000 por mês, eu fui ficando alguns meses. E minha mãe, ela me ajudava todo mês. Minha mãe, ela me mandava R$500 todo mês. Pra eu conseguir pagar as contas e tal. Só que é muito cara a vida aqui em São Paulo. Aí quando o meu dinheiro começou a acabar, eu lembro até hoje, quando eu tinha R$700 na minha conta. E aí eu falei pra minha mãe, acho que eu vou ter que voltar pro Rio Grande do Sul. Ela falou, não, mas fica um tempo mais, eu vou te mandar R$1.000. Vou te mandar R$1.000. Aí ela me mandou R$1.000 e nessa época eu já tinha conhecido o Gui Preto. E o Gui, nessa época, ele trabalhava num telemarketing, ele era meio que chefe do telemarketing. Aí eu falei, cara, eu vou ter que trabalhar com o Gui Preto. Acho que eu vou trabalhar no telemarketing. Aí ele me chamou pra trabalhar junto com ele no telemarketing. Só que nessa época, me indicaram pra trabalhar com o Murilo Gun, que é o cara que faz as palestras lá, que fala palavrão e tal. O Gun é aquele motivador que fala palavrão, né? Que é tipo, foda-se o budget da empresa. Eu estou nem aí, aqui é hard work, papai. Aí o Gun, ele me chamou pra fazer uma entrevista. Aí eu fui fazer entrevista com o Bruno Romano, que é meu amigo hoje em dia, a gente faz show pra caralho junto. Fui fazer uma entrevista com o Bruno Romano pra trabalhar, porque o Bruno Romano trabalhava com o Gun na época. Aí eu fiz a entrevista com o Bruno Romano e tal, parecia que tava tudo certo pra eu começar a trabalhar com o Bruno Romano e com o Gun. E aí eu não recebi mais nenhuma notícia do Gun depois que eu fiz a entrevista. Aí eu pensei, ok, talvez o Gun ele pode ser amigo do Marcos Piangers. O Piangers falou que eu menti na entrevista pra ele. E aí ele não vai me contratar. Aí, cara, eu vou ser bem sincero, eu sou bem magoado com essa parte do Gun. Eu nunca vi ele pessoalmente pra agradecer ele. Mas Depois de uns dias que eu fiz a entrevista, o Gui tinha me cobrado. Ele falou, e aí, mano, tu vai querer trabalhar no telemarketing lá ou tu não vai querer trabalhar? Eu falei, cara, espera um pouco, eu tô esperando uma resposta do Gun. Aí ele falou, cara, mas aí daqui a pouco não vai ter mais a vaga pra tu trabalhar na mesma área que a minha lá. Eu falei, não, mas eu acho que vai dar tudo certo com o Gun. Aí nada do Gun me responder. 3 dias depois, eu falei, cara, eu preciso do retorno. E eu vou ler a mensagem que o Gun me mandou. Porque pode ser uma bobagem minha, mas Murilo... eu mandei mensagem pra ele, dia 8 de novembro de 2015, eu mandei mensagem pra ele, falei, fala Murilo, beleza? Eu chamei ele de Murilo, talvez foi por isso. Aí ele falou, cara, ainda tá aberta a vaga? Desculpa a encheção de saco, é que eu tô correndo atrás de um trabalho. E aí, no dia 9 eu mandei pra ele isso 2h53 da manhã. Às 4h28 da manhã, ele me respondeu assim, opa cara, 3 pontos. Sinceramente, ele falou, essa é a resposta dele. Sinceramente, o que me preocupa é que você quer um trampo para levantar uma grana para conseguir seguir o sonho da comédia. E eu preciso de pessoas que estejam fazendo comigo o trampo dos sonhos. Eu vou começar que eu fico bem magoado com essa resposta, porque o Gun, ele é um cara que ele fazia comédia. Ele era comediante. E por ele ser comediante, ele deveria saber como é difícil o cara fazer comédia. Como é difícil tu tentar seguir o teu sonho de fazer comédia. O Gun é um cara que ele veio de Recife pra cá pra tentar a vida em São Paulo. Então ele sabe o que eu tava passando na época. E tudo bem, cara. Eu realmente estava tentando conseguir levantar o dinheiro pra sobreviver de comédia. Mas não faz sentido ele falar que ele precisa de pessoas que estejam fazendo comigo o trampo dos sonhos. Então, o trabalho dele é o trampo dos sonhos
e eu não posso seguir o meu sonho da comédia. Eu entendo que eu ia talvez pegar o dinheiro, eu não ia juntar, trabalhar um mês e sair do trabalho com o dele. Eu ia continuar trabalhando com ele. Claro que depois de muito tempo, depois que a comédia começasse a consumir mais, eu começasse a ganhar mais com comédia, talvez eu ia largar o trabalho dele. Mas agora ele acha que todo mundo que tá trabalhando com ele lá quer trabalhar pra sempre pra ele. Então eu fiquei bem magoado quando ele falou isso aqui. Eu nem respondi ele depois disso aqui, cara. Depois que ele me mandou isso aqui, eu nem falei mais nada. E eu fiquei bem magoado com ele na época. Eu não conhecia, mas eu queria ver, eu nunca vi o Gun na minha vida, assim. Eu queria conhecer ele pessoalmente, só pra agradecer ele por não ter me contratado. Porque eu acho que se ele tivesse me contratado, eu talvez não estaria onde eu tô hoje. Não que eu esteja muito longe, mas eu consegui seguir meu sonho da comédia. E talvez se eu tivesse trabalhado com ele, aquele lá seria meu trabalho dos sonhos. E aí eu não consegui o trabalho, eu mandei mensagem pro Gui. E aí eu lembro que o Gui me falou assim, cara, já pegaram uma vaga pra trabalhar comigo, mas tem uma vaga no setor do lado aqui do telemarketing. E aí eu falei, mano, beleza, eu tava com R$700 na conta, eu precisava pagar o próximo aluguel. Eu falei, beleza, eu vou trabalhar então. E aí eu comecei a trabalhar com o Gui. Nessa época que eu comecei a trabalhar com o Gui, eu já tinha falado pro Cassiano, eu falei, cara, vai acabar meu dinheiro, eu não vou conseguir pagar mais por mês. E aí o Cassiano falou, cara, relaxa. Eu entendo que tu tá passando aí, eu sei que tá difícil, e o Cassiano é um cara que, cara, eu respeito muito ele e eu devo muito a ele, porque eu fiquei bons meses sem pagar o aluguel lá pra ele. Um dia, se algum dia eu ganhar muito dinheiro, eu vou pagar esses aluguéis pra ele, porque eu fiquei, sei lá, uns 5 meses sem pagar um aluguel. E isso me ajudou pra caralho na época. Aí eu comecei a trabalhar no telemarketing, Gui. Eu lembro que eu tinha que... Era um trabalho muito ruim, cara, porque eu tinha que vender... Era um site tipo Acato de empregos e eu tinha que vender assinatura pras pessoas. E é um trabalho que tu só tem que enganar as pessoas, porque eu ligava pra lá e eu ligava pras pessoas que elas já tinham feito metade do cadastro. Então eu já tinha o telefone delas, eu sabia a área que elas queriam trabalhar. E aí eu tinha que ligar pras pessoas e falava assim, é tu que tava procurando um emprego de publicidade? Aí o cara falava, sim, sou eu. Aí eu falava, e se eu te falar que tem essa vaga aqui com a gente? Aí o cara falava, caralho, sério? Eu falava, Só que lógico que não tinha vaga. E aí eu tinha que vender assinatura pros caras. E aí o cara assinava, ele passava o cartão, ele podia usar 7 dias de graça o aplicativo. E aí depois começava a cobrar. Só que tinha pessoas que eu ligava que eram uns velhinhos, que claramente os caras não conseguiam cancelar depois, esqueciam de cancelar. Então muita gente que tava precisando de dinheiro acabava perdendo mais dinheiro ainda com essa bosta desse site. Mas é o que tem, é o que tu tem que fazer, cara, pra ganhar dinheiro é enganar as pessoas. Olha, tem gente que vive disso até hoje. Tipo os mágicos. Eles enganam as pessoas, né? Às vezes a carta tá no bolso dele. E a pomba na cueca. Enfim, aí eu comecei a trabalhar nesse telemarketing, eu tinha que... Todos os dias eu ia lá, sei lá, chegava às 9 e ficava até às 6. Eu saía do telemarketing às 6, eu ia pro show, eu chegava no show, eu fazia o show. Depois do show, eu tinha que fazer network com a galera, porque eu tinha que conhecer o pessoal ainda. Então eu saía do show, ia pra padaria, ficava lá até as 2 horas da manhã, voltava pra casa, acordava, ia pro trabalho. Cara, foi uma época muito difícil da minha vida, que eu não conseguia tempo pra sentar e escrever minhas piadas, então eu não conseguia focar no trabalho, eu não conseguia focar na comédia, mas era o jeito que eu tava ganhando dinheiro pra conseguir sobreviver, né? Mas eu fui trabalhando, só que com essa época eu comecei a conhecer mais gente. E eu lembro que nessa época eu comecei a conhecer o Ventura, o Nando, o Afonso, por conta do Cassiano. O Cassiano ele vinha bastante aqui no apartamento dos meninos. E eu vinha junto com o Cassiano, trocava ideia com o pessoal e tal. Eu não tinha ideia. Foi na época que o Ventura tava crescendo, tava quase estourando. Já tava estourando bastante. Eu lembro até hoje que eu conheci o Ventura num show em São Bernardo do Campo. E foi bem antes de eu começar a trabalhar no telemarketing. E o Ventura não tinha estourado ainda na carreira dele. Foi um show que eu fui fazer, um open mic. Eu lembro até hoje que no meio do caminho o ônibus pra lá quebrou. E aí a gente teve que esperar chegar outro ônibus. Aí eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá, o Ventura chegou de carro.
Eu não lembro qual carro que ele tinha na época. Acho que ele tinha um Onix. E ele tava quase estourando, eu acho. Ele já tinha feito algum vídeo no Facebook que tinha dado bastante visualização. E aí, nesse dia, eu fiz o show. O Ventura fez o show. E, cara, São Bernardo do Campo é longe de São Paulo, então não tem metrô pra lá, nem trem. Então, tu tinha que voltar de ônibus. Aí o Ventura, eu lembro até hoje que ele chegou pra mim e falou assim, como é que tu vai voltar daqui? Eu falei, cara, eu não faço ideia. Tipo, eu fui pra São Bernardo, eu não sabia chegar lá, eu cheguei, mas eu não sabia voltar do negócio, eu não sabia como é que eu voltava de lá. Porque era tipo meia-noite, eu não fazia ideia como é que eu ia voltar. Aí ele falou assim, cara, eu te dou carona. Eu falei, não, mas tu tá aqui ainda, tu tá trocando ideia com o pessoal. Eu lembro que ele tinha pedido comida pra comer no bar. Aí ele falou, não, cara, eu te dou carona. Aí eu lembro até hoje que o Ventura, e eu respeito ele muito por isso, porque eu não sei se eu faria isso. Ele deixou de comer pra me dar carona. Aí eu lembro que ele pegou a comida no carro, pegou o refrigerante dele e a gente entrou no carro. Ele veio voado pra São Paulo, me deixou no metrô, deu tempo de eu pegar o metrô e voltar pro apartamento. Aí eu fiquei um tempo sem contato com ele. Aí quando ele deu uma estourada, eu comecei a conhecer mais o pessoal. E o Nando, que o Nando morava aqui, o Nando ele me chamou pra trabalhar com ele. E aí quando eu fui trabalhar com o Nando, o meu trabalho, eu já falei isso na entrevista do Di no Barba Cabelo da Comédia, que o meu trabalho era acordar o Nando. Basicamente era isso, eu tinha que ficar todo dia, eu chegava aqui umas 2 horas da tarde, eu falo aqui porque é no mesmo prédio, né, que eu moro agora. E aí eu chegava aqui, nessa época eu morava no Cassiano, então eu vinha a pé até aqui eu acordava o Nando 2 horas da tarde, aí ele não acordava, eu ficava lendo os e-mails dele, respondendo as coisas dele e tal. E aí, 6 horas da tarde, quando ele acordava, eu ia embora. Então, basicamente, eu não vi o Nando no trabalho com o Nando. E aí, nesse trabalho, eu fiquei... eu não falei porque eu saí do telemarketing, né? Na verdade, eu saí do telemarketing depois de 2 meses. Eu fiquei 2 meses no telemarketing. E essa cena, ela tá muito clara na minha cabeça hoje. Teve um dia que eu falei assim, cara... Eu preciso começar a fazer stand-up de verdade. Se eu ficar no telemarketing, eu não vou conseguir fazer. Depois de 2 meses, o telemarketing, pra eu conseguir entrar na empresa, eu tinha que subir uma escada. Aí depois de 2 meses trabalhando, teve um dia que eu cheguei na frente dessa escada, eu olhei pra cima, e aí eu falei pra mim mesmo, eu não vou subir essa escada hoje. Aí eu virei as minhas costas e eu fui pra Starbucks ler um livro. E esses dias eu parei de trabalhar de telemarketing. Aí, umas 2 semanas depois, o Nando me contratou pra trabalhar com ele. Aí eu fiz esse trabalho de acordar o Nando. E aí eu trabalhei bastante tempo, eu trabalhei... Bastante tempo não, trabalhei... Deixa eu pensar, eu trabalhei uns 8 meses com o Nando. E aí eu comecei a conseguir pagar as minhas contas, consegui começar a pagar as minhas coisas. Eu não conseguia pagar o aluguel pro Cassiano ainda, porque eu ganhava 1.100 do Nando, eu acho, na época. E o aluguel do Cassiano era 1.000, então eu não podia pagar o aluguel, senão eu não conseguia dinheiro. E aí o Castilho me ajudou pra caralho nessa época, o Eduardo Castilho, que agora mora na França. O Castilho, ele pagava meu aluguel. E aí depois de um tempo eu fui pagando ele parcelado. Então ele me ajudou pra caralho também nessa época. Eu devo bastante ao Castilho, mas não dinheiro porque eu já paguei ele. E aí depois eu e o Castilho a gente veio morar nesse apartamento aqui e a gente mora... Eu só queria resumir um pouco por cima como é que foi minha trajetória pra eu chegar até onde eu tô nesse quarto aqui agora. Mas o que eu queria falar é que durante essa trajetória eu conheci muitos comediantes e eu realmente... eu admito que com o tempo eu fui me afastando de vários comediantes que eu fui conhecendo. Vários comediantes que eu conhecia, eu comecei a parar de andar com eles. E eu tenho certeza que vários deles são magoados comigo. Eu tenho certeza que alguns deles ficaram bem bravos que eu parei de andar com eles na época. Mas eu sempre deixei bem claro, cara, o meu foco sempre foi a comédia. Então, a partir do momento que eu vejo que as pessoas que estão ao meu redor, elas não têm a mesma mentalidade que a minha para fazer a comédia, de tipo assim... A minha cabeça sempre foi assim, cara, se eu tô morando em São Paulo, é porque eu quero ser comediante. Se eu deixei a minha vida no Rio Grande do Sul, que não era nada antes, mas se eu deixei a minha vida no Rio Grande do Sul pra vir até aqui pra fazer comédia, é porque eu quero ser comediante. Então, se em algum momento da minha vida, alguma pessoa que tá ao meu redor não tem essa mesma cabeça que eu me afasto. Porque senão essa pessoa, ela
pode estar me fazendo atrasar essa minha meta. E várias comediantes que eu conheci no começo, eles não tinham essa mesma mentalidade que a minha. Eles não queriam, às vezes, alguns deles já tinham trabalho paralelo, então a comédia era meio que um hobby para eles. Algumas pessoas tinham família, aí eu chamava para ir para shows, o cara falava, hoje eu não posso, tem um churrasco da minha irmã. Então eu comecei a parar, e não só essa galera com a cabeça, mas tem muita gente no meio da comédia que é tipo, que culpa o sucesso dos outros, que ela culpa que não tá indo pra frente, ela culpa as outras pessoas por ela não tá indo pra frente, entendeu? Tipo, tem muita gente na comédia que fica só reclamando dos outros e não faz nada pra melhorar. E essa galera também eu não quero essa galera perto de mim, eu quero me afastar desse pessoal. Então, as pessoas que eu ando hoje em dia na comédia, depois de 5 anos morando aqui em São Paulo, são pessoas que elas têm a mesma mentalidade que a minha, que é, cara, a gente vive isso aqui, a gente quer fazer isso aqui pra sempre, a gente quer só fazer isso. Eu não quero saber o que vai acontecer, e eu já deixei isso claro em vários episódios, eu estou nem aí pra nada, eu só quero fazer stand-up. E é por isso que as pessoas que eu ando hoje são pessoas que têm a mesma mentalidade que a minha. Se ela não tem a mesma mentalidade, eu me afasto. E eu não tenho medo nem vergonha de falar isso. Eu não tô nem aí se tu ficar magoado, se tu falar mal de mim, porque eu só quero fazer stand-up. E hoje eu tô aqui, 5 anos morando em São Paulo. Às vezes eu realmente não acredito, cara. Quando eu tinha minha casa no Rio Grande do Sul, agora eu não tenho mais minha casa no Rio Grande do Sul, que era que minha mãe morava, mas quando eu ia pra lá, eu já falei isso em algum dos primeiros episódios desse podcast que eu gravei lá, inclusive. Que, cara, eu olho pra... Quando eu tô aqui em São Paulo, a vida aqui ela é muito corrida, então eu não tenho tempo pra pensar nas coisas. O que tá acontecendo. Mas quando eu tô lá, quando eu tava lá no caso, eu parava pra pensar e eu não acreditava que eu tava morando em São Paulo. Eu não conseguia imaginar que eu saí do Rio Grande do Sul com R$8.000 e hoje eu moro em São Paulo, eu tenho a minha vida aqui, eu não tenho mais nada no Rio Grande do Sul, eu consegui me mudar 100% para São Paulo, eu tenho meu quarto, eu tenho todas as minhas coisas aqui, eu não posso reclamar de nada. E é muito louco quando eu paro para pensar nisso, assim, porque eu realmente eu não acredito em nada disso. Eu não gosto de parar para pensar nisso, porque senão eu fico tipo, pô, parabéns e tal. Mas eu sou uma pessoa que eu nunca estou satisfeito, então eu não paro pra pensar e me dar parabéns por isso, mesmo achando que eu deveria às vezes. Mas é louco demais. Sei lá, eu não consigo falar direito sobre isso, mas eu acho que eu fico sempre nesse negócio assim, tipo, será que algum dia eu vou dar certo na comédia? Será que um dia eu vou dar certo? E na boa, cara, eu não sei o que é mais o dar certo. Na minha cabeça, quando eu cheguei aqui em São Paulo, era muito, eu quero dar certo na comédia, eu quero dar certo na comédia. Hoje, eu não sou um cara que tem dinheiro, eu não sou um cara que tem um monte de coisas na vida, mas é o fato de eu conseguir viver fazendo comédia, o fato de eu conseguir ir nos shows e o pessoal me reconhecer, os comediantes, eu ter o respeito dos comediantes, de me reconhecerem e de eu poder chegar num show e pedir pro cara, eu posso fazer, sei lá, 5 minutos e as pessoas deixarem eu fazer. O fato de eu ter esse respeito, o pessoal me conhecer e eu viver disso, na minha cabeça já é dar certo, entendeu? Claro, eu não sou um cara que lota teatro, eu não sou um cara que leva público para um show, mas pra mim eu já tô muito satisfeito, porém eu nunca tô satisfeito. Então eu tô feliz com o que eu consegui até agora, mas eu sei que eu consigo mais. Então eu só queria fazer esse episódio para comentar isso daí, porque eu não sei, eu acho que quando a minha mãe morreu, eu já estava começando a ir bem na carreira, assim. Mas eu nunca consegui. Mas eu queria que ela visse como é que eu tô agora, entendeu? Porque eu acho que
eu acho que a nossa carreira de comediante é basicamente a gente tentando, pelo menos no começo, é a gente tentando provar pros nossos pais que tem como dar certo, porque é uma carreira muito diferente das outras. E então eu queria poder mostrar pra ela, tipo, mãe, olha só, tô indo bem. Eu queria que a mãe, pelo menos, voltasse uma vez a cada 10 anos, só pra eu mostrar pra ela como é que eu tô, entendeu? Tipo, passa 10 anos e eu falo, olha aqui, mãe, eu comprei esse iPhone aqui com o dinheiro da comédia. Então mas eu acho que ela tá bem orgulhosa, ela estaria bem orgulhosa de mim. Eu não vou tomar mais tempo, eu já falei bastante tempo nesse episódio, até queria me desculpar por passar bastante tempo. E eu acho que é isso. Vamos acabar esse episódio por aqui. Eu estou muito feliz de ter completado 5 anos aqui em São Paulo. Estou muito feliz que eu tenho a Pretinha agora aqui em São Paulo também, que morava no Rio Grande do Sul comigo. E que eu tenho todas as minhas coisas aqui. Eu trouxe meu computador de lá, eu tenho tudo aqui. Eu me sinto bem feliz no meu espaço. Eu tenho um microfone para conseguir falar, eu tenho essas coisas assim. Então, muito obrigado se vocês escutaram esse podcast até o final. Lembrando que esse podcast ele sai em vídeo também, se tu quiser assistir no meu YouTube. Para tu assistir o podcast da semana por vídeo, só tu virar membro do meu canal. Então tu vai lá e clica na opção de Seja Membro. Se tu tiver o YouTube Premium, tu consegue ser Premium, tu consegue ser membro por 1 mês de graça. E caso tu não esteja assistindo em vídeo, talvez tu vai escutar... Tu deve estar escutando em alguma plataforma, né? De áudio. Então eu queria pedir para vocês se inscreverem nessas plataformas, porque elas ajudam... Quando alguém se inscreve, ela ajuda a divulgar mais. Porque eles entendem que por vocês se inscreverem ou assinarem, quer dizer que esse conteúdo aqui é interessante. E não é. Mas a gente pode enganar a plataforma, né? Então se inscrevam no canal, nas plataformas, e é isso daí. Então, muito obrigado se você escutou até o final. Já agradeci, né? Não sei porque eu agradeci 2 vezes, porque acho que o episódio foi longo. Então é isso. Nos vemos na próxima semana. E esse episódio aqui ele vai sair antes do meu show de Florianópolis. Então, a princípio, até agora, esse show ele tá confirmado dia 8 e 9 em Florianópolis. Eu vou ficar lá no dia 10 e 11 também pra fazer show, mas no dia 8 e dia 9 eu vou fazer mais tempo de show. Então, se tu puder ir, quarta ou quinta-feira, Florianópolis, no Floripa Comedy Club. Os ingressos estão disponíveis no site deles. E é só isso que eu tenho pra anunciar. Espero que os shows voltem logo, porque eu não aguento mais ficar em casa. Então, é isso aí. Valeu, até mais.